Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. E no MP Conecta de hoje, nós continuamos o nosso bate-papo com a promotora de justiça Sara Gama, coordenadora do NEVID. Vamos falar sobre violência contra a mulher. Bom, doutora, a senhora está falando aí dessa questão do combate, da estrutura institucional que precisa existir. A senhora citou os núcleos do Ministério Público, um deles é o NEVID, coordenado pela senhora. Como atua o NEVID? Como atua essa rede? Como é que hoje funciona a defesa aos direitos das mulheres na Bahia? Bem, o NEVID, particularmente, é a minha menina dos olhos. Não pela questão somente de eu estar né, nessa coordenação, porque isso é uma coisa passageira, a gente passa nos cargos, mas pelo fato de que havia uma demanda e nós postulamos da nossa Procuradora-Geral que era necessário que o Ministério Público, como componente da rede, ele tivesse uma porta para que a mulher pudesse bater. Por quê? Porque nós atuamos, sim, inclusive até pela própria... o que nos é dado em termos de legislação. O promotor de justiça é o detentor da ação penal pública incondicionada, que é a grande maioria dos casos que chegam até a violência doméstica. Então, nós temos essa prerrogativa única de sermos aqueles que vamos desencadear as ações penais, tentando punir as agressões que se cometem contra as mulheres. E nós temos essa atuação, é uma atuação firme, é uma atuação enérgica. Entretanto, era preciso que as mulheres elas tivessem um local em que elas se identificassem, que elas soubessem, nesta porta eu vou poder trazer a minha demanda. E o que é mais importante, Gabriel, não é a demanda da violência doméstica e familiar que está lá na Lei Maria da Penha, mas a demanda da violência de gênero, que é uma violência muito mais ampla. Então, como é que funciona o NEVID? Hoje, nós estamos lá na Avenida Joana Angélica, lá no 3º andar. Qualquer violência de gênero, por exemplo, um abuso que se pratica no transporte público, pode ser denunciado no NEVID, sim. Tá? Um abuso que se pratica nas relações, por exemplo, de vizinhança. Quando há uma violência de gênero, nós abarcamos essa violência, nós tomamos providência. Muitas vezes nós recebemos demandas que vêm através do 180, demandas que vêm através do 127, o nosso número, né, do Ministério Público, que está aí para recepcionar também todos esses pleitos. E o que a gente faz? Quando você vai ver, não é na capital. Aconteceu no interior do estado. Eu recebo isso, às vezes, pelo WhatsApp, pela rede social. Né? Ainda ontem eu fui procurada pelo WhatsApp, um caso que aconteceu no interior da Bahia. Como é que a gente age? Imediatamente eu abro uma notícia do fato e eu aciono o colega daquele local, até pela questão da competência que está lá no Código de Processo Penal. Quem é competente para processar e julgar é aquela unidade, né, judiciária onde está o promotor no local do fato. Então, a gente faz isso. Então, hoje o NEVID, ele é uma porta aberta para recepcionar, sobretudo, as demandas dos crimes, os crimes que ocorreram. Entretanto, volto a dizer, como a gente não acredita apenas na punição, eu acho que a punição é muito necessária. Essa pesquisa que eu comentei aqui com você, ela traz uma percepção interessante. A população, ela fala, ela almeja uma punição mais severa para os casos de violência. Em muitos casos eu até concordo. Em outros, eu acho que lidar com a prevenção, com a educação dessas pessoas que praticam a violência contra a mulher, ela vai ser muito mais eficaz. E por que isso? Porque não é incomum que nós tenhamos um agressor, esse agressor passe por todo o processo, né? Processo penal, com todas aquelas garantias constitucionais, com todos os liames que o próprio processo impõe, da defesa, os prazos, contratação de advogado, enfim, toda aquela coisa que é densa. O processo penal ele não é fluido, ele é denso, ele passa por isso. Às vezes a gente chega a uma condenação, esse homem é condenado e ele repete o mesmo tipo de comportamento com outra parceira. Um exemplo muito clássico, nós tivemos recentemente, e esse exemplo para mim ficou muito marcante, porque
eu atuei pessoalmente nesse processo foi o caso do DJ Frajola. O DJ Frajola, ele, acho que no ano 2013, salvo engano, eu era promotora, trabalhava na vara, a primeira vara de violência doméstica, e ele praticou um crime contra uma namorada, crime de uma certa gravidade, ele a sequestrou e tudo mais. Nós pedimos a prisão preventiva dele, ele foi preso, ele foi condenado, ele ficou efetivamente dentro do sistema penitenciário, pouco tempo, até porque era réu primário, os antecedentes, tudo aquilo que a lei permite, né? E nós trabalhamos, eu volto a dizer, promotor e juiz não faz lei, a gente aplica. E nós somos obrigados a aplicar, inclusive para não responder o crime de abuso de autoridade. Né? Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que nós temos. A matéria que nós temos é essa. E aí a gente aplica a lei. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas olha, ficou preso pouco tempo. É o que a lei permite. Entende? Então, assim, de qualquer maneira, eu não me recordo exatamente o tempo que ele ficou preso, mas ele foi punido. Ele recebeu toda aquela carga do que o próprio código e a legislação permite. E esse homem faz o quê? Ele sai, ele arranja um novo relacionamento e que 40 dias de relacionamento, quando a vítima descobre que ele já tinha passado por uma situação de violência doméstica e ela quer se afastar dele, ele a mata e se mata depois. Então, assim, eu fico sempre na pergunta, se esse rapaz era um homem jovem, era um homem com perspectiva de vida, trabalhava, né? Então, assim, um cidadão comum, como é a grande maioria dos nossos agressores, são cidadãos comuns. São homens que estão nos clubes, nos transportes públicos, nas repartições, nos restaurantes, convivem conosco. Né? Esse é o agressor. Ele não tem um perfil. O agressor, a gente foge daquela ideia do Lombroso, né, de que tinha um perfil, de que tem a cara de agressor. Não tem. Tem comportamentos que a gente pode observar. Mas, no geral, não existe, né, aquele perfil do agressor, porque ele pode ter toda a idade, ele pode ter cultura, ele pode não ter cultura, ele pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, mas o fato é que essa pessoa, esse rapaz especificamente, que eu trago aqui como exemplo, será que se ele tivesse trabalhado a questão comportamental dele, se tivesse sido dada a ele a oportunidade de compreender que a mulher não pertencia a ele, nenhuma mulher pertence a ele, nem a mãe dele pertence a ele, né? E que ele poderia ter relações saudáveis, conviver com pessoas, será que ele teria tirado a vida de uma moça que também tinha toda a vida pela frente, uma moça jovem, e tirado a sua própria vida? O suicídio, Gabriel, dos agressores é uma causa 2.400 vezes maior do que qualquer outra causa. Tá? Então, quando a gente vai estudar lá no Setembro Amarelo as causas dos suicídios, você sabe que os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres, né? E por que é isso? Porque vocês também sofrem com o machismo. Vocês também são engessados. Vocês não têm o direito de dizer, fracassei, tô triste, perdi, tô desempregado, preciso de ajuda. Um homem que diz isso, ele é diminuído, ele é mitigado. E aquilo, muitos daqueles não aguentam, né? Ele vai trazendo para si e aí acaba tendo suicídio. E essa é uma causa muito forte. Mas veja, o agressor de mulher, aquele que comete o feminicídio, é uma pessoa que está dentro de uma estatística de 2.400 vezes maior do que qualquer outra motivação. A gente precisa parar com isso. Né? Passou da hora. Você começou dizendo assim, a gente está no meio da mulher, é triste que a gente fale novamente de violência. Né? Eu, assim, como eu sou uma pessoa muito positiva, eu acredito que a gente já evoluiu muito. Me deixa muito feliz saber que as pessoas hoje nos ouvem, que a gente tem espaços como esse, que antes não tínhamos. Então, assim, a gente precisa entender que enquanto a sociedade não abraçar a causa, dizendo, esta mulher que está ali gritando, que eu estou ouvindo ela gritar, me interessa, ela vai continuar gritando, ela vai ser morta e tantas outras serão.
E a gente vai continuar pagando essa involução, tá? Porque jamais seremos uma sociedade evoluída enquanto houver a subjugação de quem quer que seja. Seja pela cor, seja pela condição social, seja pelo gênero, pela forma de agir sexualmente. Não interessa. Ou a gente entra num patamar de respeito e de igualdade, ou a gente não evolui. Doutora, para nós concluirmos nossa conversa, apenas para relembrar aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, os canais de denúncia. Como é que quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, pode denunciar, pode procurar o NEVID, para que números pode ligar, a gente já falou aqui, mas recapitulando, o que pode ser feito se você for vítima de violência contra a mulher, se você souber que alguém é vítima de violência contra a mulher, que agora com a Lei Maria da Penha, em briga de marido e mulher, todo mundo deve meter a colher. Se você souber ou se você for vítima, como é que denuncia? Bom, os canais são muitos e múltiplos. Por exemplo, você está vendo uma situação de violência. É o 190. Por quê? Porque é o número da polícia que vai poder fazer o flagrante. Você tem conhecimento de que alguém passa por isso? Ah, mas eu não quero me envolver. Liga para o 180. Vai lá e registra isso. Chega até a nós. Ou então, se quiser ir diretamente para nós, Ministério Público, a gente tem o canal, que são os e-mails tanto do atendimento, né, atendimento do MP, como do NEVID, o nevid@mpba.mp.br, isso aí está lá no nosso portal, as pessoas podem ver aí facilmente. O número 127, que é o número do Ministério Público, também está disponível para isso. Então, assim, canais existem, nós recebemos, e diariamente a gente recebe. Temos uma equipe que faz essa triagem. Muitas vezes as pessoas não sabem exatamente se é violência contra a mulher ou se é, por exemplo, quando se trata de alguma coisa que envolva menor de idade, né? Ou uma mulher idosa. Para onde é que direciona? Se é para violência geral, se tem um núcleo específico. Isso a gente faz, essa triagem, não importa para quem está nos denunciando, nos trazendo essa informação, a gente tem como fazer isso. O que importa é que a sociedade se envolva, traga essa demanda e não permita que aconteça. Como eu volto a falar, a minha esperança é que eu estou vendo hoje uma mobilização muito maior do que o que eu via há 5, 10 anos atrás. Eu vou fazer uma palestra para a Universidade Federal da Bahia agora, a respeito de uma pesquisa que eu fiz quando eu fiz o mestrado lá, e a minha pesquisa foi a percepção das vítimas sobre nós, Sistema de Segurança Pública e de Justiça. Isso foi no ano 2017. E nós vínhamos de uma realidade, de uma CPMI em 2012, onde ficou constatado que havia uma resistência em se aplicar a Lei Maria da Penha. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Até porque as pessoas que estão lá à frente, né, juízes, promotores, delegados, policiais, eles estão capacitados, eles já compreenderam aquilo que eu volto a dizer, a visão de gênero, o julgamento sob perspectiva de gênero, e já compreenderam que a gente precisa dar a essa mulher o que a Lei Maria da Penha lá em 2006 falou: proteção integral. E essa proteção integral não vai acontecer, Gabriel, somente nos nichos jurídicos. Ela precisa que a sociedade a proteja, dando, às vezes, um abrigo, uma porta que se abre. A mulher está correndo, abre a porta, você que é o vizinho. Se acolhe aqui, fica aqui com teus filhos até passar, até que as providências sejam tomadas, né? A gente precisa do poder público que dê a ela. Hoje aqui em Salvador nós temos a Cancide que abriga essa mulher por 15 dias, mas depois dos 15 dias nós precisamos de um lugar para que essa mulher vá. Então a gente precisa que o poder público tenha esse olhar. Eu não tenho uma casa, abrigo em Salvador, então eu vou mandar para... Nós temos 3 no estado, muito pouco, mas ainda assim, vamos mandar para outro lugar? Não pode, então vamos pagar um aluguel social, vamos trabalhar com políticas públicas que dê a essa mulher a possibilidade, ela não quer. Gente, vamos parar de dizer que mulher gosta de apanhar.
Ninguém gosta de apanhar. Quem permanece numa relação abusiva, apanhando, seja fisicamente, seja psicologicamente, é porque não tem outra saída. E se você puder dar a essa mulher a mão de alguma maneira, seja institucionalmente, seja no seu nicho de trabalho, você como cidadão comum, eu tenho visto isso e eu aplaudo muito quando eu vejo as pessoas hoje se envolverem efetivamente e dizer, não, isso está errado. Assim é que a gente vai mudar, tá? Mostrando que esse é um problema nosso e que a gente precisa romper essa barreira de que as relações privadas, não é que o Estado tenha que se meter, mas nós, enquanto seres humanos, não estou falando somente das funções de que cada um de nós exerce. A minha função é fazer com que os crimes sejam punidos e com que a prevenção da lei, da violência, ela também exista na sociedade. Mas qualquer pessoa pode fazer isso, né? Qualquer um de nós. E quando nós fizermos isso, Gabriel, eu tenho certeza que para o ano você vai me chamar e eu vou dizer, Gabriel, melhoramos bastante, né? A gente evoluiu, nós temos menos vítimas. Enfim, é a minha esperança e eu conto com todo mundo. Ok, doutora, muito obrigado. Conversamos hoje com a promotora de justiça Sara Gama, coordenadora do NEVID, sobre o combate à violência contra a mulher. Esse foi o MP Conecta. Conto com vocês no próximo programa e acompanhem, curtam o nosso programa, acompanhem a gente no nosso site e nas redes sociais. Até a próxima. Você acaba de escutar o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.